Para quem está assistindo, eu também saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer desde já a minha rica oportunidade de estar fazendo aqui. Pelas minhas lembranças, se eu não me engano, eu tinha 10 anos quando eu conheci ele. Era uma criancinha. E depois, no processo da escola, eu acabei tendo ele como líder do Grêmio lá na escola. Foi uma caminhada e tanto. E hoje estar participando com você nesse novo rumo, nessa nova meta, que é seguir o rumo, o caminho dos céus, e aqui na terra obedecer ao nosso Pai. Para mim é um privilégio gigantesco. Eu agradeço muito a Deus por ter uma liderança como você, por ter por um longo tempo uma liderança como você que me ensinou, me ajudou, me discipulou, me incentivou. Quantas vezes eu pensava em desistir, você estava lá me apoiando. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida e que Deus te honre muito, porque você é merecedor. Sem perca de tempo, quem está com Bíblia, abre a Bíblia em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Hoje, para quem está seguindo a sequência dessa série de ministrações, hoje, crescendo segundo a nossa natureza. Eu alteraria o tema falando sobre isso, crescendo segundo a nossa natureza. Quando nós olhamos o lado físico, nós entendemos que existe a natureza da terra, e quando nós olhamos o lado espiritual, nós enxergamos a natureza do céu. E nós conseguimos dividir conscientemente o que é a natureza da terra e o que é a natureza dos céus. E a natureza do céu é natureza divina, é uma natureza espiritual, que quem é carnal não consegue contemplar, não consegue entender. Mas também nós conseguimos entender a natureza da terra, que quem é da terra entende coisas da terra, mas quem é dos céus entende o que é do céu. Amém? Atos, capítulo de número 3, versículo de número 6, que diz: E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Para explicar um pouco sobre o tema e o contexto desse texto, nós vemos que no Antigo Testamento, alguns profetas veio já profetizando acerca do Messias, acerca de Jesus Cristo, acerca dos benfeitos do Cristo que viria, o Messias, o ungido de Deus. E quando nós pegamos alguns profetas, nós vemos que quase todos eles falaram algo sobre o Cristo, sobre o Messias, sobre Jesus. Alguns falaram de uma forma mais oculta, outros falaram de uma forma mais explícita, mais aberta, mas quase todos falaram sobre Jesus. E eu quero dizer somente sobre alguns profetas que disseram algo sobre Jesus, uma profecia, porque Miqueias 5:2 vai dizer: De ti, Belém, que é uma das menores, nascerá o Salvador. Aqui nós estamos vendo o Antigo, e o que ele está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o que Jesus viria a fazer, como Jesus iria vir, como Jesus iria fazer e acontecer. Estamos falando do Antigo Testamento, profecias lançadas dizendo: De ti, Belém, nascerá o Salvador, de ti, que é uma das menores, nascerá o Salvador. E veja aqui também Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9, diz: Alegrem-se, ó cidade de Sião, exultai, Jerusalém, eis que vem o rei, justo, vitorioso, humilde e montado em um jumentinho. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico impactado, porque quando Jesus ele entra em Jerusalém, todos estão balançando e dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós vemos que é o cumprimento do Antigo Testamento dentro do Novo, porque toda a Bíblia ela se cumpre, toda a Bíblia ela se junta. A Bíblia vai dizer que o Antigo Testamento é a luz do Novo, o Antigo Testamento é as coisas que viria para que o Novo Testamento ele fosse cumprido. Mas isso não estava só parado por aí. Por quê? Porque viria um profeta que eu diria, o pastor Adércio, que ele é 100% messiânico, ele é 100% Cristo. Se a gente pudesse examinar o livro dele do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 66 do último versículo, nós veríamos que esse profeta ele é 100% Cristo, ele é 100% cristocêntrico. E esse profeta ele nada mais nada menos que Isaías.
Agora veja que esse livro de Isaías, ele é 100% cristocêntrico. E a gente vê tantas revelações dentro dele acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo, acerca das coisas que aconteceria. Entenda que Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, Isaías vai escrever: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui é um versículo 100% Jesus Cristo. Aqui Isaías não está falando nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, dizendo: ele virá, ele será o conselheiro, ele será o príncipe da paz, ele será o Messias, o ungido de Deus. E eu amo a Bíblia porque ela se cumpre, ela não falha. A Bíblia ela é inerrante, ela não falha em nenhum momento, ela é inerrante. Agora, quando nós lemos acerca de Isaías, nós caminhamos os capítulos de Isaías até chegar o capítulo 53 de Isaías. E no capítulo 53, se a gente parar para poder observar, o Isaías não está falando nada mais, nada menos que Jesus na cruz do Calvário, cumprindo o que ele deveria cumprir, aquilo que ele viria à terra com um propósito. E Isaías, ele vai citar o propósito, porque Isaías 53, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 4, vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós que reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Entenda que aqui Isaías está falando de alguém que é santo. Isaías está mencionando alguém que é puro. Isaías está falando de um ser sobrenatural, um ser celestial que não tem pecado. Mas ele está dizendo: ele morreu como um pecador. Para quê? Para que nós fomos justificados como justos, não por nós mesmos, mas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Isaías está mencionando alguém que está dando a sua vida, para que Isaías está dizendo assim: olha, alguém está dando a sua vida para que outros possam ter vida. Nós só estamos aqui hoje nessa igreja, levantando a mão, dando glória a Deus, com fôlego de vida, porque alguém deu a vida por nós. Alguém preferiu morrer em nosso lugar, a fim de ter a nossa vida para o inferno. Alguém preferiu dizer: não, eu dou a minha vida por ele, ainda que ele não mereça, mas eu dou. Por quê? Porque eu sei que depois vai valer a pena quando eu ver ele entrar pela porta dos lugares celestiais, dizendo: vem bendito de minha alma, vem bendito meu filho, vem para o gozo, vem para a entrada do seu pai, vem para o bendito da eternidade, vem para a eternidade. Agora, quando nós paramos para observar o Antigo e o Novo Testamento, nós vemos que o que Isaías aqui está fazendo não é nada mais, nada menos que uma profecia. Ainda não havia concluído o projeto. Isaías, ele com uma revelação divina, pastor Adércio, ele está mostrando o projeto de Deus, mostrando o projeto de Deus para o povo de Judá, dizendo: calma, porque ainda há uma esperança. Fique em paz, a situação de Judá não vai ficar assim não. Por quê? Porque a esperança vem vindo do alto, a esperança vem vindo do céu. E qual é o nome da esperança? O nome da esperança é Emanuel. É Emanuel. Ele é o santo ungido de Deus, que morreria no lugar de um pecador, para que nós possamos ter a vida eterna. Agora, eu ganhei, junto com essa oportunidade de pregar, eu ganhei alguns tópicos que eu não queria deixar para trás, eu queria enfatizá-los. E o primeiro dos tópicos é quando você se apropria das bênçãos da cruz. Por quê? Porque a salvação chegou por um homem santo que foi condenado para alguém que estava condenado a ser salvo.
Esta é a primeira bênção da cruz, é alguém ser condenado sendo santo, para que nós que éramos condenados, estarmos salvos. Então a primeira bênção que eu encontro na cruz é a salvação. A primeira bênção que eu encontro na cruz é a salvação, ainda que nós não merecemos, ainda que nós somos injustos, alguém morreu para que nós fossemos justos. Alguém derramou o seu sangue puro, o seu sangue carmesinho. Alguém foi moído pelas nossas transgressões, que ele não tinha transgressões. Alguém foi moído pelo que tinha pecado. Alguém foi moído pelos nossos erros, porque ele não tinha erro, para que nós fossemos santos, para que nós fossemos justificados. E acima de tudo, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. E a segunda bênção que eu encontro na cruz, e isso me deixa impactado, é que a Bíblia vai dizer que o véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. E quando o véu se rasga de cima a baixo, é como se Deus estivesse dizendo para o povo: olha, um novo tempo está estabelecido do céu para a terra. Um novo tempo está estabelecido. E a pergunta é: que tempo é esse? O tempo em que o homem volta a ter comunhão com Deus, através de Jesus Cristo pregado numa cruz. A Bíblia vai dizer assim que o véu, ele não rasga de baixo para cima, porque se ele se rasga de baixo para cima, é a terra rasgando o véu até chegar no céu. Não, o véu ele se rasga de cima para baixo. Era Deus rasgando o véu do Santo dos Santos, dizendo: agora todo mundo que quiser entrar na minha presença está o livre acesso, está o livre acesso. Agora todo homem que quiser a minha presença está o livre acesso. Agora todo homem, toda mulher que quiser comunhão comigo, o acesso está livre. O acesso está livre. E agora quem não busca, só não busca quem não quer. Só não se enche da presença quem não quer. Só não se enche dessa presença maravilhosa, só não transborda da glória de Deus quem não quer, porque a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto, qualquer segundo, seja qual for a circunstância, seja com pandemia, seja sem pandemia, o véu do templo ainda está rasgado, os céus ainda estão abertos, e tem um Deus querendo ouvir a sua voz, dizendo: Pai, eu te amo. Senhor, eu estou passando por algumas situações. Tem um Deus que quer resolver os seus problemas. Tem um Deus que quer ouvir a sua voz, ainda que com choro, ainda que sua voz não saia, se ainda tiver lágrimas, Ele interpreta até as suas lágrimas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Agora, entenda, Jesus é levado à cruz. A Bíblia vai dizer assim que Jesus morre. E se Jesus morre, nada está consumado. Se Jesus somente morre, nada está consumado. Nada. Mas entenda, ao terceiro dia, a Bíblia vai dizer assim que Ele ressuscita. A Maria vai chegar lá, vai se ajoelhar, o anjo vai aparecer, ela vai dizer assim: onde você colocou o meu mestre? A Bíblia vai dizer assim que aquele homem olha para ele e diz assim: porque você procura entre os mortos aquele que já está vivo? Porque é que você está procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que reina, aquele que está acima dos reis, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que nenhum homem pode parar. O trono na terra pode estar vazio, mas o trono do céu ainda está ocupado. Os reis na terra não podem fazer nada, mas há um reino assim, olha. Vá para Jerusalém. Por quê? Porque lá em Jerusalém vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos da presença, incendiado. Aonde vocês passarem nunca mais será a mesma coisa. Por quê? Porque vocês carregam o fogo do Espírito Santo. Vocês carregam algo que ninguém carrega. Vocês carregam algo celestial. O que é isso? É o próprio poder de Deus entrando dentro do homem, movendo dentro do homem. E aí o homem recebe algo que não é da terra, é divino. O homem recebe virtude, o homem recebe graça, o homem recebe poder. E isso não é vindo de nós, é somente vindo de Deus. E aqui eu entendo o significado da palavra graça. Por quê? Porque tudo é pela graça. Tudo. Nós só estamos aqui nessa igreja hoje, nós só estamos aqui assistindo esse vídeo hoje, essa live hoje, é pela graça. E o que é graça?
Graça, a gente não merece, mas Ele ainda faz. Fora da igreja eu também quero ser um instrumento. Por quê? Porque eu não carrego somente a presença dentro, eu carrego a presença fora também. Eu carrego a presença fora também. Agora quem se disponibiliza para Deus, Ele usa. Ele usa. Eu sempre digo que disponibilidade e preparo são duas coisas totalmente distintas quando nós falamos sobre algo espiritual. Por quê? Porque às vezes dentro da igreja a gente está esperando preparo. Ô irmão, quando você vai pregar? Quando eu estiver preparado. Ô irmão, quando é que você vai louvar? Quando eu estiver preparado. Ô irmão, quando é que você vai abrir o culto lá na oração? Quando eu estiver preparado. Ô irmão, quando é que você vai? Quando eu estiver preparado. Algo que nós precisamos entender, porque quando nós nos disponibilizamos a servir a Deus verdadeiramente, quem nos prepara é o Espírito Santo, quem nos capacita é o Espírito Santo, quem dá o fogo, quem dá a marcha primeira, quem engata a nossa vida espiritual não somos nós mesmos, é alguém chamado Espírito Santo de Deus. É Ele. Agora veja, às vezes a gente joga a culpa para o outro. Desce, vai, pastora, Desce, você vai pregar hoje? Ah não, eu não estou preparado não. Chama fulano, chama ciclano, chama Bertrano. Só que Deus, Ele trouxe você aqui hoje e colocou você para assistir essa live, para te dizer que não é a vez do fulano, não é a vez de ciclano, não é a vez de Bertrano, é a sua vez de levantar as suas mãos e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui para pregar, para evangelizar, para estar dentro da sua obra, para fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Por quê? Porque a partir do momento em que eu levantei as mãos e disse: Senhor, eu te aceito, eu não estou dizendo eu faço, porque agora é o Senhor quem faz. Eu não estou dizendo eu prego, porque agora é o Senhor que prega no meu lugar. Eu não estou dizendo eu oro, porque é o Senhor que enche a minha boca de adoração. O Senhor é que enche a minha boca da tua palavra. O Senhor é quem me revela aquilo que eu devo fazer. O Senhor é quem me revela. Só que para pregar, para orar, para curar e para ser usado por Deus, há um preço. Precisa pagar um preço. Precisa pagar um preço. Por quê? Por muito tempo eu achei que eu não deveria pagar preço algum, porque o preço já estava pago na cruz. Só que quando eu leio a Bíblia, eu entendo que o preço da salvação está pago na cruz. O da salvação, o restante, eu preciso pagar um preço. Para ter um ministério eu preciso pagar um preço. Para ter uma vida diante do altar eu preciso pagar um preço. Para ter uma vida de oração eu preciso pagar um preço. Para ter uma vida em retidão eu preciso pagar um preço. E qual o preço? O primeiro dos preços é uma coisa chamada oração. Por quê? Porque há uma frase que parece jargão, mas é verdade: quanto mais oração, mais poder. Por muito tempo eu pensava que eu não deveria orar para poder pregar. Por muito tempo eu achava que eu não deveria orar para poder ler Bíblia. Por muito tempo eu achava que eu deveria fazer as coisas conforme eu queria fazer. Porém um dia Deus disse para mim: como é que você lê a Bíblia sem chamar o autor para te revelar aquilo que está escrito nela? Porque o único livro que você lê na presença do autor é a Bíblia. É o único. E aí foi caindo minha ficha, eu disse: não, eu preciso pagar um preço em oração sim. Porque o nosso erro é achar que nós iremos construir um ministério, achar que nós iremos construir um ministério mais simples que seja, sem orar. Porque sem oração não tem resposta, sem oração não tem unção, e sem oração não tem nada. Porque o que nos move não é eu conversar com o pastor Adércio, o que nos move não é eu conversar com o pastor Sandro, o que me move é eu conversar com Deus. Por quê? Porque o pastor Adércio até pode me ensinar alguma coisa, o pastor Sandro até pode me ajudar em algumas coisas, mas Deus, ele vai guiar o meu caminho. Porque o pastor Adércio e o pastor Sandro não sabem do meu passo futuro, só que Deus sabe do presente, Deus sabe do futuro, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Entenda, se hoje você está dando um passo pela permissão do homem, pare com isso, porque você vai se frustrar. Dê o seu passo confiando somente em Deus, porque somente Ele sabe o que faz.
Somente Ele. A segunda coisa é jejum. E aqui eu vou dizer a nossa juventude, né? Porque a nossa juventude ela é fraca em jejum. É fraca. Eu caminhei um longo tempo com uma pastora missionária chamada Rosária. Ela ficava 3 dias, 4 dias jejuando. E eu morria de uma inveja santa. Eu falei, meu Deus, quando é que eu vou fazer isso? E até hoje eu me pergunto, meu Deus, quando é que eu vou fazer isso? Então nossa geração ela falha em jejuar. E a terceira coisa, e isso pega na nossa geração, é arrependimento. A nossa geração ela é fraca em se arrepender. Isso é arrependimento. A nossa geração ela é falha em se arrepender. Eu sempre digo que para se arrepender é como se a gente estivesse andando numa rua esburacada. Uma rua esburacada por quê? Porque se a gente tropeça num buraco e quando a gente volta, a gente vai ter aquele entendimento. Não, se eu voltar pelo mesmo caminho, eu sei que lá vai ter um buraco. É isso que é arrependimento. É você parar de tropeçar no mesmo buraco todos os dias e dizer, não, nesse buraco aqui eu estou esperto, eu não vou mais tropeçar. Não, nesse buraco aqui eu estou ligeiro, eu não vou mais tropeçar. Por quê? Porque eu sei que se eu tropeçar, eu posso cair, quebrar a minha perna e parar a minha caminhada. A nossa geração é fraca em se arrepender. Agora a pergunta é, por que eu devo curar os enfermos? Por que eu devo ser esse canal de bênção? Por que eu devo ser uma pessoa cheia da graça de Deus? Por que eu devo ser um instrumento nas mãos de Deus? Agora a pergunta é, o que é? A pergunta aqui é, por que eu devo curar os enfermos? Existe a enfermidade no corpo. Todo mundo sabe, não é nada demais, é câncer, alguns têm outras enfermidades no corpo, coisas naturais. Agora, enfermidade na alma. O que é enfermidade na alma? É quando eu estou enfermo na alma, eu já não consigo mais ter sentimento por ninguém. Eu não consigo mais demonstrar sentimentos. Eu não consigo mais ter aquele amor aflorado. Eu não consigo ter aquele contato com ninguém. Eu estou em depressão, eu estou com ansiedade. Isso são enfermidades na alma. Agora entenda, existe também enfermidade espiritual. Existe, Fabiana? Existe. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos toda a autoridade e autorização do Pai, que deu o poder para a gente expulsar qualquer tipo de enfermidade. Por quê? Porque quando Jesus veio, Ele curou esses 3 tipos de enfermidade. Ele curou a enfermidade na alma, Ele curou a enfermidade no corpo, mas também curou enfermidades espirituais de algumas pessoas. E entenda que enfermidade espiritual, no grego, significa a palavra estênio. E o que é a palavra? O que significa essa palavra? Essa palavra não significa nada mais nada menos que fraqueza. Então entenda, quando nós estamos fracos, nós estamos enfermos espiritualmente. Nós estamos enfermos quando nós não conseguimos mais orar. Nós estamos enfermos quando nós não conseguimos mais buscar de Deus. Nós estamos enfermos. E o que nós devemos fazer é buscar alguém que possa nos ajudar a ser curado. E de princípio, alguém cheio do Espírito Santo. Porque se a gente for buscar alguém que está fraco também, a Bíblia vai dizer assim que o cego não pode guiar outro cego. Ambos os dois cairão no abismo. Ambos os dois. Mas para a gente poder exemplificar um pouco mais esse tema, vamos falar sobre a pessoa de Jesus. Desde o começo nós falamos sobre Jesus. E agora nós estamos caminhando para o final e ainda vamos continuar falando sobre Jesus. Por quê? Porque João 13,15, Jesus está ministrando os discípulos e dizendo, olha, eu sou o exemplo. Assim como eu fiz, vós façais também. Agora Lucas capítulo de número 4, versículo 18. A Bíblia vai dizer assim que Jesus, ele pega o livro e ele vai ler. E ele vai ler o livro da lei. Só que ele vai dizer algo que aterroriza a religião. Por quê? Porque a religião aponta para o homem. A religião aponta para o homem. Por quê? Porque hoje nós entendemos religião superficialmente. Se eu perguntar, se eu colocar uma placa aqui, ó, dizer o que é religião, todo mundo vai dizer, religião significa religare. Religare é o quê? Religar o homem a Deus.
Só que se eu disser para você que isso é a maior heresia que existe. O que é religião? Tiago vai falar que religião é você visitar os órfãos, as viúvas, ajudar aqueles que precisam, e isso não religa o homem a Deus, isso religa o homem à bondade. Somente uma coisa religa o homem a Deus, é o que? Jesus Cristo na cruz do Calvário, dando salvação ao homem e dizendo: ainda há esperança para aqueles que se arrependerem do seu pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo está pronto para encher o homem o quê? E convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Essa é a finalidade do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18, vai dizer assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Esse é o exemplo. Essa é a pessoa que nós deveríamos olhar e dizer: eu quero ser como. Por quê? Porque hoje o centro do homem não é mais Jesus Cristo. O centro do homem é o pregador que prega bonito. O centro do homem é o pregador eloquente, é o pregador filósofo, é o pregador que é bom em dar baile na igreja, é aquele pregador que chega e consegue ter o poder de persuasão incrível, ao ponto de persuadir qualquer um a aceitar Jesus e depois não acompanhar a vida da pessoa na íntegra. É esse que nós seguimos como exemplo. Mas esse a qual nós deveríamos seguir como exemplo, ele está dizendo: eu fui ungido para evangelizar, para curar e para ver os quebrantados de coração. Esse é o exemplo, Jesus Cristo. Agora entenda, por que eu devo suprir as necessidades do outro? Por que eu devo? Para a gente entender essa pergunta, precisamos entender o que é necessidade. Existem dois tipos de necessidade. A necessidade física. O que é necessidade física? Um dinheiro, uma casa, um carro, algo que o homem pode conquistar com a ajuda de uns, com o seu próprio braço, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio suor. Sim, mas eu creio que isso seja uma necessidade em si. O alimento, a comida, essa ajuda de ajudar, essa vontade de ajudar aqueles que não têm o que comer, que não têm o que vestir, sim, mas isso passa. Para ajudar nessa ocasião, a gente consegue encontrar qualquer um. Agora, a necessidade espiritual já vai além disso. Por quê? Porque a necessidade espiritual vai além da vida. A necessidade espiritual não é eu olhar para você no momento, pastor, e dizer: olha, a pastora ela precisa de um prato de comida, vamos ajudar ela. Não, a necessidade espiritual é quando eu olho e eu falo assim: olha, a pastora ela está precisando de oração, ela está precisando de jejum, ela está precisando de que a gente vá na casa dela, visite, faça oração pela família, pela casa, pela questão financeira sim, mas pela questão espiritual primeiramente. Por quê? Porque a gente está muito preocupado com o físico, mas a gente se esquece do espiritual. A gente se esquece. E Jesus, ele está muito mais preocupado com o seu espiritual do que com o seu armário. Jesus está muito mais preocupado com o seu espiritual do que se o seu carro tem gasolina. Jesus está muito mais preocupado com o seu espiritual do que se na sua carteira tem R$2. Mateus 8, 3. Olha só, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante o homem foi curado da sua lepra. Entenda que nós estamos falando de cura. O tema aqui, só para lembrar, o tema é crescendo segundo a nossa natureza, ou produzindo segundo a espécie. Só para dar uma conclusão aqui, nós não estamos falando de espécie natural, terrena. Nós estamos falando de povoar os céus, de encher uma igreja,
de encher um lugar, de ir buscar aonde quer que seja alguém, de interceder, de orar, de impor as mãos, de dizer: eu estou contigo, eu quero te levar para a igreja, eu quero te levar para Jesus, eu quero te levar para Cristo. Nós iremos caminhar junto nesse evangelho. Esse é produzir segundo a nossa espécie, porque a nossa espécie era uma espécie terrena, até a gente encontrar Jesus, aceitá-lo. Agora nossa espécie vira uma espécie celestial. Nós não estamos lutando para encher a terra, nós estamos lutando e buscando para encher o céu. Agora aqui em Mateus capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer assim que Jesus, ele está orando, ele está conversando com um homem. E esse homem está suplicando pelo seu soldado. Ele vai dizer assim: Jesus, eu tenho um soldado que está enfermo. Agora Jesus não vai olhar para ele e vai dizer: vamos. E aqui tem um exemplo gigantesco, porque Jesus não vai até lá, porém a cura chega lá. O que você está querendo dizer, Fabiano? Eu estou querendo dizer assim, ó: a sua oração, ela chega aonde você não chega. A sua oração, o seu clamor chega onde você não chega. Talvez você olhe e fale assim: eu só vou orar se eu ver a pessoa. Mas Jesus está te falando nessa noite: você precisa orar ainda quando você não vê. Você precisa orar ainda quando você não está presente. Por quê? Porque aonde você não alcança, a sua oração ela chega. Aonde você não chega, a sua oração ela chega. Agora Marcos, capítulo de número 5, do versículo 22 ao versículo 43, Jesus ele vai falar que ele está caminhando. Marcos ele vai falar que Jesus está caminhando a curar a filha de Jairo. A filha de Jairo, se eu não me engano, Jairo era cobrador de impostos, é isso? É isso? É isso, pastor? Jairo era cobrador de impostos, se eu não me engano. Não, ele era um dos principais das sinagogas. Lembrei. Jairo era um dos principais da sinagoga. Então ele vai e interroga Jesus, pedindo para que Jesus vá até a casa dele e cure a filha dele. E no meio do caminho, Jesus está caminhando. A Bíblia vai dizer assim que uma mulher adúltera, ela se ajoelha e vai caminhando Jesus sem ninguém ver. Assim, ó, ninguém está me vendo, eu vou tocar nele. E a lei judaica dizia que se alguém impuro tocasse alguém puro, ele, antes da hora dele ser morto, eles cercam Jesus ao ponto de querer matar Jesus. Eles elaboram um plano de apedrejar Jesus. Só que entenda, aquele que é de Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo, pode tentar o que quiser contra você, porque quem te guarda não dorme. Quem te guarda, ele está sempre atento. A Bíblia vai dizer assim que em vão vigia o sentinela, se o guarda de Israel não guardar Israel. Quem te guarda não dorme. Quem te guarda te vigia o tempo inteiro. Entenda, não era Jesus sozinho, era Jesus com Deus. Nós entendemos que quando nós estamos com Deus, nós estamos com tudo. Nós estamos com tudo. E é por isso que Davi escreve: se o Senhor é o meu pastor. Davi não está falando sobre coisas superficiais. Davi não está falando sobre bens materiais. Davi está falando assim: eu sei que se eu tiver o Senhor, somente o Senhor, ainda que eu não tenha carro, que eu não tenha casa, que eu não tenha dinheiro, se eu tiver somente o Senhor, já me é o suficiente. Agora voltando para o texto, a Bíblia vai dizer assim que Jesus está caminhando e alguém toca em Jesus, e esse alguém é curado. Agora Jesus vai na casa de Jairo e chega lá, ele manda todo mundo sair. Ele diz assim para a menina: Talita, Talita cumi, que quer dizer menina, levanta. E a menina que estava morta se levanta. É Jesus, sabe o que? É Jesus movendo o sobrenatural. E a Bíblia continua dizendo: eu vos dei exemplo para assim como eu fiz, vós façais também. E o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você pode mover o sobrenatural. Você, como homem natural, ainda pode mover as mãos de Deus. Você é capacitado, você é escolhido, você é chamado para mover o sobrenatural. Como? Somente com a tua fé. Somente com a tua fé. Agora a pergunta é: o que Deus pede para mim fazer? O que Deus pede para mim fazer? Se eu fosse resumir, eu resumiria em obediência, retidão,
obediência e retidão. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26 diz: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus no Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Aqui no texto, existem dois tipos de gêneros. E quais os tipos de gêneros? Aqui nós estamos falando de Israel, estamos falando de Egito. Aqui nós estamos falando de um povo que crê em Deus e de um povo incrédulo. E Jesus está assemelhando o povo de Israel com o povo do Egito. Está dizendo assim: tá vendo o que está acontecendo com eles? Se vocês não obedecerem, se vocês não cumprirem os estatutos, se vocês não escutarem o que o seu Deus está falando, as mesmas pragas que estão chegando lá, vai chegar aqui também. As mesmas pestes que estão chegando lá, vai chegar aqui também. Por quê? Porque quando nós escolhemos desobedecer a Deus, nós estamos nos igualando com o mundo. Quando nós estamos andando sem obedecer a Deus, nós estamos nos igualando aos filhos das trevas. E nós não estamos sendo chamados como os filhos das trevas, nós fomos chamados como os filhos da luz. Por quê? Porque nós somos canais de bênção, nós somos povo adquirido de Deus, nós somos propriedade exclusiva, nós somos, como diz Pedro, o sacerdócio real de Deus. Nós somos sacerdócio. Agora a quarta e a penúltima, e já estou acabando. Nós somos convidados para ser colaboradores de Deus. João, capítulo de número 14, versículo de número 12, Jesus vai encerrar o versículo dizendo assim, ó: vocês, olha lá, vou ler: e lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Jesus aqui está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ó: olha, vocês farão obras maiores que eu. Por que obras maiores? Eu vou curar mais que Jesus? Não, Jesus está falando sobre tempo. Ele está dizendo assim: olha, o meu tempo já está acabando, eu vou para o Pai. Só que vocês continuarão com essa incumbência. Vocês continuarão nesse mesmo propósito. Qual o propósito? De curar os enfermos, de visitar as viúvas, de buscar a quem for, de evangelizar, de ir aos contritos de coração, aos quebrantados de coração. Vocês estão nesse mesmo propósito que eu. Qual? Buscar aqueles que necessitam de algo. Vocês precisam estar nesse mesmo propósito que eu. Agora veja aqui Números, capítulo de número 12, versículo de número 13. A Bíblia vai dizer assim, ó: clamou Moisés o Senhor e disse: rogo-te que a cure. É Moisés rogando por alguém. É Moisés clamando por alguém. É Moisés dizendo: Senhor, eu sei que se eu clamar, o Senhor ainda pode fazer. Eu sei que se eu clamar com fé, se eu clamar com fé que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode. E se o Senhor não fizer, eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar pregando. Se o Senhor não fizer também, eu vou continuar clamando. A Bíblia vai dizer assim que Deus, Ele cura alguém pelo clamor de Moisés. Moisés ele clama, Moisés ele chora, Moisés ele ora. Enquanto Moisés está orando, Deus está olhando e está dizendo: eu vou mover as minhas mãos. Por quê? Porque tem alguém clamando por essa causa. Eu vou mover as minhas mãos. Agora, para poder encerrar, porque como homens e mulheres de Deus, queremos ser canais do seu amor e da sua graça. Agora voltando, Atos, capítulo de número 3, versículo de número 6. E aqui eu já encerro. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz assim em Atos, que os discípulos,
eles ficam em Jerusalém, a fim de se cumprir aquilo que Jesus havia dito que se cumpriria. O que? A descida do Espírito Santo sobre aquele lugar. A Bíblia diz assim que começa com 500 e termina com 120. Se o 120 para também, o Espírito Santo não procura ninguém que possa enchê-lo. Mas eu dou graças a Deus que ainda tem pessoas como a gente que ainda busca mais do Espírito Santo e diz: Espírito Santo, eu só vou parar de orar quando eu me sentir completo da tua presença. Espírito Santo, eu só saio do meu quarto, eu só saio do meu secreto quando eu senti que o Senhor fez visitação naquele lugar e me encheu quando eu estava vazio. Eu ainda dou graças a Deus que ainda tem gente que procura pela presença e procura por ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo desce naquele lugar, taca fogo naqueles discípulos. Aqueles discípulos estão incendiados, mas ainda estão trancados. Aqueles discípulos estão cheios da presença, mas ainda estão trancados. Só que a Bíblia diz assim que o Espírito Santo de Deus, na medida que ele vai incendiando, ele vai operando. Na medida que ele vai incendiando aquele lugar, ele vai descendo as suas maravilhas, os seus prodígios, os seus sinais. E conforme aqueles homens iam orando, eles eram cheios. E conforme aqueles homens iam buscando, eles eram mais cheios, ao ponto de não serem cheios somente até o topo. Eles eram cheios ao ponto de transbordar da presença do Espírito Santo. Eles eram transbordados da presença do Espírito Santo. Agora Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer assim que eles saem de dentro do cenáculo. E quando eles saem de dentro do cenáculo, alguns vão dizer, eles estão bêbados. Só que outros vão lá e vão dizer assim, não, eles estão cheios do Espírito Santo. E é quando Pedro ele se levanta e ele fala assim: eu vou mostrar como eu estou cheio do Espírito Santo, porque eu não vou pregar aqui persuasão, eu vou pregar aqui o Evangelho. O Evangelho, que Evangelho é esse? O Evangelho de Cristo, o poder de Deus, que é a saber, Cristo ressuscitado na cruz. Ele vai dizer assim: sabe aquele homem que vocês levaram à crucificação, que vocês mataram? Esse homem ao terceiro dia ele ressuscitou. E sabe o que vocês estão vendo aqui? É a profecia que Joel profetizou, que o Espírito Santo estaria sobre toda a carne, estaria sobre todo filho, estaria sobre todos aqueles que o buscassem. E a Bíblia vai dizer assim que Pedro, cheio do Espírito Santo naquele dia, ganha 3.000 almas para Jesus. Não é um evangelho facilitador, dizendo vai te dar casa, vai te dar carro. O evangelho dizendo Jesus Cristo morreu numa cruz para poder nos dar a salvação. Essa é a mensagem pregada sobre Pedro. Agora depois, a Bíblia vai dizer assim que Pedro ganha aproximadamente 5.000 almas, até que chega a esse texto onde nós lemos Atos, capítulo de número 3. Vou pedir para a igreja se colocar de pé. Atos, capítulo de número 3. Pedro está caminhando. Ele vê um homem que é necessitado. Ele fala assim, ele olha e diz: ei, eu não tenho nada da terra para te oferecer. Eu não tenho prata, eu não tenho nada do homem para te oferecer. Mas o que eu tenho, eu compartilho com você. O que eu tenho, eu te dou. O nosso problema é sempre ser egoístas e querer sempre orar por nós mesmos. É querer sempre buscar o nosso bem feito dentro da igreja. É que se eu estou bem, está tudo bem. Não, se o meu irmão não está bem, não está tudo bem. Se o meu irmão está precisando, não está tudo bem. Por quê? Porque eu estou dentro da igreja, não é eu por mim mesmo, é eu pelo meu irmão, é meu irmão por mim, e é nós pelo reino. E agora Pedro vai olhar para esse aleijado, para esse homem, e vai dizer assim: o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu reparto com você. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aqui eu encerro dizendo: a gente está muito cheio da terra e muito vazio do céu.
Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Se nós queremos povoar a igreja de gente de fora, nós precisamos ser cheios dentro primeiro. Se nós queremos trazer quem está fora para dentro, nós precisamos perder de dentro da gente o que está lá fora. Nós precisamos desligar o nosso eu da terra e nos ligarmos mais aos céus. Nós precisamos. Eu quero orar por você, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está manifestando, Pai, neste lugar, Senhor. Eu creio, Pai, que a Tua glória, Pai, está sobre este lugar, Espírito Santo. Então nós pedimos nessa noite, Pai, encoraja, Senhor, aqueles que já perderam a coragem, Pai, de evangelizar, aqueles que perderam a coragem, Pai, de buscar as pessoas lá fora, aqueles, Pai, que perderam a coragem, Pai, de visitar os órfãos, aqueles que perderam a coragem de visitar, Senhor, as viúvas, Pai, aqueles, Pai, que perderam o amor ao próximo, Espírito Santo, restaura, Pai, em nosso coração, Pai, começando de mim, Espírito Santo, a vontade, Pai, de evangelizar, de falar do seu amor, de falar da sua graça, de falar da sua cruz, Pai, aquela vontade, Pai, que eu tinha, Pai, de carregar, não o meu testemunho, Pai, não do que eu faço, mas o testemunho, Pai, do que o Senhor já fez por nós, Pai, da salvação, Senhor, gerada na cruz do Calvário, Espírito Santo de Deus. Eu peço, Pai, mova nessa igreja, mova na DB Brasilândia, mova nas igrejas ao redor daqui, Pai, mova, Espírito Santo, traga, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito descendo, Pai, sobre cada igreja, Pai, transformando, Senhor, curando, Pai, primeiro nós, Pai, porque eu creio, Pai, que se há alguém enfermo, Pai, não é a sua igreja, mas é algumas pessoas, Pai, que estão dentro da igreja, que precisam também ser curadas, Espírito Santo. Eu peço nessa noite, Pai, manifeste, Pai, a Tua glória, Pai, em cada lugar, Pai. Manifesta, Pai, o Teu poder, Senhor, a Tua virtude, a Tua misericórdia e a Tua graça, Pai. E coloque, Pai, as Tuas poderosas mãos sobre a nossa igreja, Pai, zelando, Senhor, e cuidando e povoando a nossa igreja, não de pessoas, Pai, que irão trazer a terra, Senhor, mas pessoas, Pai, que irão, Senhor, rasgar os céus, Pai, e derramar, Senhor, e buscar o derramar da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém.